comportamento adotado. Então, é interessante, né? Quando me deram a pergunta, né? Eu digo, que pergunta boa, né? Pergunta interessante, bem interessante. Aí a gente fica pensando, é o mais importante para quê, né? Mais importante para a vida na Terra, porque às vezes, né, a pessoa se agrega a uma religião por interesses profissionais, sociais, né? E outros até mesmo interesses pessoais, né? Para conhecer pessoas. Exatamente. Né? E, às vezes, outros interesses que nem vale a pena lembrar, né? A pessoa se agrega a uma religião, né, por algum motivo. Então, é muito interessante, né? Lembrei do exemplo de um doutor, um médico, do neurocientista americano, que publicou um livro, Heber Alexander, que vocês devem ter visto, né? O mapa do céu, ele fez o mapa do céu, mas fez um contando do encontro dele com o mundo espiritual. Aí ele vai relatar que ele frequentava a igreja todo domingo, ele ia para a igreja, com a família inteira, era o culto, né? Nas cidades americanas, ele mora numa cidade do interior americano, então faz parte dos costumes sociais da cidade. Então, se ele não fosse, né, seria mal visto. Então, ele ia. Mas ele fala que ele não acreditava em nada daquilo que o pastor falava. E ele adquiriu a fé como uma doença. Ele teve uma doença, uma morte, né? Teve uma experiência de quase morte. E aí ele vai contar essa experiência e aí ele vai resgatar a fé em Deus, né? Hoje ele faz palestras no mundo inteiro falando dessa experiência dele, mas ali a religião era simplesmente uma coisa social, né? É uma coisa social. Então, pode ser importante na Terra? Pode. Né? Às vezes, a religião é mais para... Nós vivemos isso, né? A pessoa usa a religião socialmente, né? Você pergunta qual é a religião dela, ela diz a religião lá, porque aquilo socialmente tem um valor, mas também a pessoa, né? O comportamento não tem nada a ver com aquilo. E aí a religião passa a ser mais importante que o comportamento. Mas a pergunta não tem esse objetivo, não é? A pergunta é, o mais importante é a religião escolhida ou o comportamento adotado, e aí a gente tira uma ilação daí, para a conquista da vida futura, não é isso? A vida futura, fale, Pierre. Eu fiquei mais, quando eu ouvi a pergunta, pensando na relação que as pessoas estabelecem com o sagrado. Né? Assim, muito interessante. Porque assim, é um jeito, esse jeito que você fala, muitas vezes a religião tem uma função social, e social mesmo, para a pessoa poder entrar na comunidade, como você falou, exatamente. Para ser acolhido de algum jeito, ter um grupo de amigos, muito. Isso. A religião é uma fonte boa nesse sentido. Mas muitas vezes as pessoas precisam dela para ter acesso a um sagrado. Também. Né? E aí eu fiquei pensando sobre isso. É para desenvolver a espiritualidade, né? Isso. Aí eu fiquei pensando na relação que as pessoas têm muito com a questão do sagrado enquanto o que está escrito. Né? Então, eu fiquei lembrando, a gente abre qualquer Bíblia da frente, da Bíblia Sagrada. Né? Aí eu sempre acho isso muito engraçado, como alguém pode pensar que toda lei, todo o universo, tudo possa estar contido num livro, né? Num livro, num planetinho, lá no cantinho da galáxia, fizeram um livro que contém toda a verdade e tudo fora daquilo é falso. Né? E eu, às vezes, fico pensando que isso é justamente uma necessidade das pessoas, porque elas não acreditam de outro jeito. Então, elas precisam de um sagrado que seja colocado na caixinha. Né? Então, serve de caixinha para elas. O que Kardec, na Revista Espírita, de 1868, é a edição de dezembro de 1868, que traz, logo no início da edição de dezembro, traz o que ele chamava de discurso, né?
na reunião que ele fazia no dia 1º de novembro de todo ano, ele fazia uma reunião de comemoração dos mortos na Sociedade de Paris. E aí ele falava, ele é o presidente da sociedade, ele falava. E é interessante que é a última reunião que ele fecha, né? Porque logo em março ele vai falecer, ele vai desencarnar, né? Então, o tema da conferência dele, hoje a gente chamaria de palestra, é o Espiritismo é uma religião, e aí ele vai falar essa questão de como a gente se relaciona com esse sagrado, né, Pierre? Aí ele fala disso. A religião, ela tem... Porque Jesus não fundou a religião, os apóstolos não fundaram a religião, o Pedro nunca foi papa, né? Nunca foi papa. Nenhum apóstolo foi papa. Paulo não fundou religião, ele fundou núcleos cristãos, mas não havia nenhuma hierarquia, nada disso que a gente conhece. Então, Kardec aborda a religião, é muito interessante que ele diz que a religião, na verdade, ela tem o objetivo de ligar, ele usa a palavra ligar, né? Pelo menos na tradução, ligar as pessoas, fazendo com que elas entrem em comunhão de pensamentos. E essa busca do sagrado, Pierre, me lembrou o seguinte, aquela ideia inata que nós temos em nós, da lei da adoração, né? Que o nada não existe. Então, nós trazemos em nós a ideia de Deus, a ideia do sagrado está em nós, né? Essa coisa de que a vida continua está inato em nós. Então, Kardec vai falar que a doutrina espírita, no sentido filosófico, até interessante, né? Ele diz assim, olha, por que ele, se nós lembrarmos do Livro dos Espíritos, está lá, filosofia espiritualista. Ele não apresentou como religião. E ele diz aí por quê. Porque ele apresentou como uma filosofia moral, porque ele não podia apresentar como religião, porque as pessoas entendiam a religião dentro da caixinha aí, não é? Tem regras, tem dogmas, tem ritos, tem roupa, né? Vamos lembrar até na antiguidade, lá nos templos egípcios, aqueles paramentos todos, aquela coisa toda, né? Você falou da roupa, eu lembrei um quadro que tem do Amigos da Luz, que é uma pessoa que está toda de preto num campo, com todo mundo brincando de branco, aí a pessoa vem e diz, não, você vai evoluir, não sei o quê, e é a mentora. Mas não é a roupa que é a questão, né? Exatamente. Mas aí Kardec lembra, né? Para as pessoas, né, o conceito de religião está muito ligado a uma coisa dogmática, fechada, né? E religião vai além disso. Então, é uma ideia, na verdade, em que ele fala, né? Quando Jesus disse que quando vos reunirdes em meu nome, aí eu estarei, ele não estava dizendo que tinha que ter regras, rituais, nada disso, não. Ele estava dizendo que ele estaria presente se nós estivéssemos em comunhão de pensamentos. Então, é muito interessante que ele diz, olha, na ideia de que espiritismo é essa comunhão de pensamentos, o espiritismo é uma religião, porque liga os homens, liga sentimentos, liga emoções, liga pensamentos, né? E nos liga a Deus. Então, é a religião, mas no sentido em que o homem entende, né, com ritual, dogmas, artigos de fé, aquela coisa, não. Aí o espiritismo não é. Então, é muito interessante, porque nós trazemos em nós essa ideia, e nós estamos muito ligados, né, às coisas concretas, né? Aí nós precisamos ainda dessas coisas. Eu vou ainda um pouquinho mais nessa história do concreto. Mais do que o concreto, a gente tem uma dificuldade com o pensamento, porque a gente, no pensamento, fica na base do verdadeiro ou falso. Então, a gente passa a entender religião como verdade, e não percebe que é verdade para mim, e a religião do outro é verdade para o outro, porque a verdade é um processo interno, não externo. Parece estranho quando a gente fala assim, né? Porque diz, não, mas tem os fatos, tal. Mas a leitura que eu dou de um fato é completamente diferente da leitura que o outro dá, né? Então, assim, sei lá, se eu ver alguém sacrificando um animal, eu vou achar uma crueldade, etc. E ele pode estar fazendo literalmente, né, um objeto de fé, como a gente faz quando faz uma reunião, quando junta todo mundo, né? E outras pessoas vão olhar para uma reunião mediúnica e dizer, mas que é isso? Que coisa estranha, né?
cada um vai ter como verdade internamente aquilo. E é por isso que, assim, o respeito pelas outras religiões é tão importante, porque a religião não existe em função do plano espiritual, existe em função de nossa, né? Isso. A gente Não, nós que criamos, né? Nós que criamos Exatamente. essa compartimentação. Porque quando a gente lê... Eu lembro do Leon Denis, no Depois da Morte, que ele faz um estudo, né, das religiões, e foi a primeira conferência dele, um estudo profundo, muito espetacular. Ele fala que ele transita desde lá da antiguidade, com todos os enviados que vieram, Zoroastro, o Buda, né, Lao Tse, ele vai passeando por todos esses enviados. E ele diz que a mensagem trazida por todos eles é o que está no caminho da luz, não é? Era a mesma mensagem que Jesus depois veio, também, de certa forma, consolidar. Ele só não escreveu, mas ele fecha todos aqueles ensinamentos, tanto que algumas máximas, como fazer aos outros que gostariam que eles fizessem, já estava lá, né? Já estava no Buda, já estava nos Vedas. Então, o Leon Denis diz isso, né? Que a mensagem era uma só. Então, a mensagem, que aí é a verdade, né? Aí é a verdade. A mensagem é uma só que nós, nas nossas limitações, nós compartimentamos. Então, esse é budista, o outro é isso, porque, né, nós não conseguimos ver a unidade que existe na mensagem, que é uma só, né? Do amor, do amor. Então, o que é mais importante? Aí, né, eu fiquei pensando, olha aí, Pierre, vai falando também, né? Bem, o fato de eu chegar lá no plano espiritual, pensei assim, né? Agora, né, a minha vida, eu escolhi uma religião e vou apresentar, né, o que eu fiz. Aí chego lá e digo, olha, eu tinha uma religião, é o que eu tenho para apresentar. O que mais? E aí, olha que interessante. O Humberto de Campos já abordou isso. Olha só, no livro Contos e Contos, capítulo 3, ele tem a surpresa do crente. Então, era um devoto, mas ele era devoto mesmo. Aí ele se recolheu, se isolou, não, né, se fugiu aos homens, renunciou aos prazeres, distanciou das contradições do mundo, se afastou dos companheiros de humanidade e ficou lá, né? Não, se afastou de tudo que poderia ser mal para ele. Muito bem, desencarnou. E quem que estava lá, assim, ele levou um susto. Meu Deus, o próprio Jesus. E ele disse, ué, Jesus? Então eu fiz a coisa certa. Lendo engano, né, gente? Aí Jesus vai se aproximar dele e diz assim, discípulo querido, onde puseste os ensinamentos que te dei? E ele responde, feliz da vida, no coração. E onde guardaste minhas bênçãos de paz e misericórdia? E ele achou que estava indo no caminho bom, né? No coração. Tenho-as no coração. E as luzes que acendi em torno de ti? No coração. E os dons que te dei? No coração. Ouve, onde arquivaste a fé, as dádivas, as oportunidades de santificação, as esperanças, os bens infinitos que te foram entregues em meu nome? Depositei-os no coração, Senhor. Bem, aí Jesus já não estava com uma expressão muito boa, ele percebeu. E ele diz, benfeitor divino, poderei, doravante, abrigar-me na paz inalterável da vossa graça? Ele queria aquela paz eterna, né? Que todo mundo acha que vai, né, descansar, ninguém vai fazer nada. Já que fiz o depósito sagrado das tuas bênçãos em meu coração, gozarei o descanso eterno, olha só, descanso eterno, em teu jardim de infinito amor?
que vocês acham que Jesus respondeu? Olha só, ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Por enquanto, olha o que ele vai dizer, gente, duro, duro. Serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo. Ele não foi guardando tudo no coração? Está tudo guardado no poço. Mas incomunicável e inútil. Volta, pois, à terra. Convive com os bons e os maus, os justos e injustos, ignorantes e sábios, ricos e pobres, distribuindo os bens que represaste. Olha o comportamento aí, a religião é um comportamento. Regressa, meu amigo, regressa ao mundo de onde vieste e passa todos os tesouros que guardaste no santuário do coração para a oficina das tuas mãos. Agora eu fiquei pensando que ele talvez tenha morrido de infarto, né? De tanta coisa no coração. Morreu de novo, olha, né? Essa questão traz uma coisa que é muito interessante, que é a questão do objetivo da reencarnação. Porque muita gente vive comentando assim, não, o objetivo da reencarnação é a gente expiar e pagar os pecados. Eu sempre me pergunto como é que eu vou pagar alguma coisa para Deus, né? Porque Deus não deve aceitar nenhuma moeda de pagamento. Então, não seria bem isso. Tem gente que vira e diz, não, a gente vem para evoluir, mas a gente sabe que a realidade espiritual é muito mais evoluída que a nossa. A gente fica tentando copiar aquilo que já tem lá. Tem gente que diz, não, a gente vem para aprender, mas a inteligência também está disponível dos dois lados, né? A gente fica assim, então qual é o objetivo mesmo? A ação. A gente vem para ser co-criador, de transformar aquilo que a gente tem dentro pela ação em uma realidade concreta que vai ser usufruída por mais gente. Seja no conhecimento, seja no dinheiro, seja em qualquer coisa, no afeto. Usar a ação para poder dar concretude àquilo que a gente conseguiu já colocar lá para dentro. Né? Então, assim, aí muda a visão, né? Porque a gente sempre fica pensando assim, puxa, o que eu vim fazer aqui? Né? Eu não posso fazer nada pelos outros. Pode, sempre pode. Né? Qualquer pequena ação é muito mais transformadora, às vezes, até do que grandes políticas. Né? A gente precisa estar fazendo para poder fazer essa transformação. Né? É aí, Pierre, eu lembrei do Livro dos Espíritos, quando se pergunta o objetivo da encarnação, os espíritos respondem que é chegar à perfeição, né? Executar a sua missão, mas é também contribuir com a criação de Deus, né? Com o progresso da humanidade, com o progresso do mundo. Então, a gente tem que também agir, né? Então, vai ser pela ação também. E aí eu lembrei de alguns relatos dos espíritos no céu e inferno, né? E Samson, né, vai falar da importância da ação, né? Ele vai lembrar, né? Cadê o Samson aqui? Ele diz assim, né? Não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estado da vida, se bem souberdes viver, se bem a merecerdes e melhor cumprirdes vossas obrigações. E aí outros espíritos falam, tem aquele espírito que desencarnou e ele declara que ele não tinha fé, né? A fé não era alguma coisa que, né, ele não tinha nenhuma religião, nem a fé. Chegou lá, ele teve mais dificuldade, sim, né? Mas o que o salvou, o que de alguma forma o ajudou, foi a questão dele ter feito alguma coisa. E é muito interessante, tem um livro do médium Fernando de Lacerda, um médium português, não sei se vocês já ouviram falar dele. Tem uma série de livros, são 4 volumes de comunicações dele. Ele era de Lisboa, mas ele foi perseguido em Portugal, e aí ele veio para o Brasil. Né? E ele era um grande médium,
a história de vida dele, ele era capaz de psicografar com as duas mãos. Ele psicografava espíritos diferentes com as duas mãos, né? Então, era assim um médium excepcional. E a FEB publicou as comunicações que ele recebeu. E dessas comunicações, o espírito, que é um político português, foi um jornalista português, ele vai contar da situação. Ele encarnado, ele não acreditava em Deus. Ele diz que até zombava, né, desse pessoal que acreditava em Deus, que Deus não existe, essa coisa que eles fazem, né? Ele fazia também, né? Quando ele chegou lá, ele se arrependeu, ele viu a realidade, se arrependeu disso, passou por algumas situações complicadas, diz eles, né? Mas ele fala assim, olhem só, ele diz assim, né? No tempo que nós, os desgraçados, que levamos a vida na negação, nos quedamos estáticos naquele desconhecido sentimento que eu poderei classificar como de assombro, aqueles que foram sinceramente crentes na ideia de Deus passam tranquilamente. Então, ele falando que na pátria espiritual, depois da desencarnação, ele teve maior dificuldade do que o outro que acreditava em Deus. Mas olha só que interessante ele vai dizer, né? Havia aqueles que não acreditavam em Deus e que eram bem recebidos, e havia aqueles que acreditavam em Deus e também eram bem recebidos. E aí ele diz assim, olha, essas duas situações, elas se correspondem, tá? Porque, apesar de desiguais na apreciação de Deus, quer dizer, um aceitava Deus, era crente em Deus, o outro não, né? São, todavia, igualmente bons e chegaram com a tranquilidade na sua consciência, sem o peso das ações mais contra ninguém. Então, olha o comportamento aí. Jesus disse o que fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Olha o que Jesus diz ali para o ladrão, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É claro que a gente sabe que não ia para o mesmo lugar que Jesus ia, mas ele estava ali dizendo para ele o quê? Ele teria uma oportunidade, né? Ele não estaria condenado. Então, o que esse espírito, que é Leodoro Salgado, que foi um escritor português, e ele, né, a vivência dele, ele vem nos dizer, olha só, um acreditava em Deus, o outro não, e eles foram bem recebidos. Por quê? Porque ambos eram bons. E ele fala da consciência, eles tinham a tranquilidade da consciência. Quem é que nos julga no plano quando a gente desencarna? Quem é o juiz nosso? Só é a nossa consciência. A nossa consciência é o nosso juiz. Ali estão as leis de Deus. Então, aí ele fala isso. Deus não pune, isso é bonito. Deus não pune, nem faz punir por delitos de pensamento ou por erros de crença, mas a nossa própria consciência que nos julga pelos nossos atos, pelos nossos atos. Então, vamos lembrar, né? Quando nós desencarnarmos, ninguém vai nos perguntar qual a sua religião. Não, não é isso que vai ser a nossa senha, não. A nossa senha vai ser o que fizeste. O que fizeste? O que trazes nas mãos? Né? Quando esses espíritos vêm no céu e inferno, tem relatos inúmeros deles, eles vêm relatando isso, né? A bagagem. O Essa de Queiroz, também pelo Fernando de Lacerda, ele fala isso. Perguntaram para ele, qual a bagagem que trazes? Ele falou, eu nem sabia que tinha que trazer bagagem, né? Mas nós temos que levar bagagem. Né? Então, qual é a nossa bagagem? Você sabe que eu gosto de puxar para o lado científico, né? Eu brinco muitas vezes com isso, porque a gente já tem, na própria estrutura biológica, várias coisas que empurram a gente para ser solidário, para ser fraterno, para buscar o afeto, né? Tudo isso é recompensado biologicamente falando.
Então, assim, a gente já vê exemplos disso até nos animais, que ainda nem desenvolveram a consciência, mas já sentem a necessidade de trocar afeto, já sentem a solidariedade, já buscam ajudar. Então, assim, a gente já tem um empurrão nesse sentido bem forte. O problema é que a consciência atrapalha, a gente fica fazendo o possível para não fazer o que já está sendo pedido por Deus, né? Assim, ele já deu a dica para a gente, mas a gente não faz. Só que tem uma coisa que é muito importante no pensamento, que nesse sentido a religião vem justamente reforçar. O pensamento permite que eu planeje, que eu faça coisas que eu ainda não sou. Então, assim, no sentido da evolução, eu estou querendo potencializar coisas que dentro de mim ainda estão em germe, que ainda não estão desenvolvidas. E aí fazer isso só com a tendência pessoal é difícil. A gente faz quando o homem velho já traz aquilo. Então, se eu já sou caridoso como homem velho, é fácil realizar isso. Se eu já perdoo enquanto homem velho, já é fácil perdoar. Mas a maioria de nós ainda não está nessa fase, né? A maioria de nós ainda quer retribuir agressão com agressão. A gente vira e mexe, pega a gente mesmo fala, não, queria que fulano sofresse um acidente, fizesse isso, sumisse, porque assim, né, acabava esse problema. Não acabava. A gente está só mostrando quanto a gente ainda precisa se desenvolver. Aí, nesse sentido, a religião é uma bênção, porque ela nos orienta o pensamento. Ela permite um plano num sentido melhor. Se eu não souber nada de religião, eu vou ter que planejar pensando nessa vida. E a tendência, a gente sabe, é ser materialista, querer usufruir dos prazeres, etc. Quando a religião abre ou descortina tudo que vai acontecer depois, mesmo muitas vezes num sentido meio truncado, né? Porque a gente já também pode falar de como a religião já foi usada de forma distorcida. Nós sempre cito as cruzadas, as missões, o jihad, né? A religião muçulmana fala o tempo todo de solidariedade, de acolhimento e dá motivo para uma guerra. A interpretação, né, que é errada. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai para o pensamento, a gente consegue pensar as bobagens muito grandes. Mas, de maneira geral, para a maioria de nós, a religião vai abrir uma visão de futuro que permite a gente planejar nesse sentido. Eu não vou pensar só na minha subsistência, eu vou pensar na minha vida futura, eu vou investir nisso como eu invisto em qualquer outra coisa. Se eu invisto para ter uma casa, para ter um sustento para a família, eu vou investir na vida futura também. E isso ajuda todos aqueles que ainda estão presos no homem velho, que ainda é muito violento, ainda quer briga com todo mundo, ainda quer confusão com todo mundo. A gente sabe como é que é, né? Cada um sabe os calos onde aperta, e a gente vê como muitas vezes, seja lá um filho, um chefe, qualquer coisa, tira a gente do sério fácil, né? Aí você me fez lembrar que os espíritos no céu e inferno, eles relatam também da importância, né, especialmente aqueles espíritos que conheciam já a doutrina espírita, como ajudou na hora da desencarnação, eles estudam. E quando, né, nós vemos os próprios espíritos que o Chico recebia, eles falando disso, quando eles tinham conhecimento, né, da doutrina, por exemplo, né, do mundo, que existe um mundo que nós vamos encontrar, né, que as pessoas que foram os nossos afetos, nós reencontraremos, como isso preparou, né? Porque realmente prepara para a pessoa bem. O que aconteceu comigo? Isso, desencarnei, né? Desencarnei, estou aqui, agora vamos lá, né? E prepara a pessoa. Eu lembrei também, sabe de quê, Pierre? Eu lembrei de dois ateus declarados. Um era o Ferreira Goulart, né? Poeta brasileiro, falecido já, e outro é um suíço. Agora, meu Deus, como é que é o sobrenome dele? Não consigo lembrar agora. Ele esteve no Brasil divulgando a obra dele. E ele fala da necessidade, tanto o Ferreira Goulart quanto ele, falam da necessidade, ele tem um livro publicado sobre isso, da necessidade da religião. E eles dizem que a maioria da humanidade precisa de religião, porque a religião, o Ferreira Goulart usava a palavra sem medo, precisa de freio. A religião dá o freio.
dá o freio. É o freio moral, não é? É o freio moral. É o freio, né, que a pessoa sabe que o ato tem consequência. Se você fizer o bem, você vai ser recompensado. Mas se você fizer o mal, você vai sofrer as consequências dele, não é? Então, isso é importante, né, que a pessoa tome conhecimento. Ela pode deixar para lá depois, mas que ela tome conhecimento, isso é importante. E é importante os dois ateus, né? O Ferreira Goulart escreveu em jornal a respeito disso, deu várias entrevistas, eu vi ele falando que ele disse: eu recebi religião, me tornei ateu, mas eu sou defensor de que se deve dar religião para as pessoas, porque as pessoas precisam de um freio moral. E a religião faz isso, né? Então, nós precisamos de religião? Precisamos, porque até a religião está dentro de nós, a religião aí como ligação com Deus, que vai nos dar, vai nos trazer, e a doutrina espírita, então, é uma bênção, não é? A doutrina espírita traz o evangelho de Jesus e nos traz, que é o roteiro moral, mas ele nos dá a comprovação, aquilo que Emmanuel fala no Consolador. O espírita não é o que diz eu creio é para as outras religiões. O espírita diz eu sei, porque o Kardec ele fala isso na obra, não é? Ele fala isso na obra. O Espiritismo comprovou a existência do espírito e a existência do mundo que nós não vemos, mas que existe. É um mundo existente. Nós podemos não ver, porque nós não temos faculdade para isso, mas existe. Os médios veem, né? Os que são médios veem. Mas a maioria da humanidade não vê. Mas o fato de não ver não quer dizer que não existe. Então, o Espiritismo comprovou a existência física mesmo, é física, né? Embora nos nossos parâmetros, paremos da nossa ciência, não seja, mas o que é o fluido cósmico? O fluido cósmico é físico, só que ele é material, só que, né, para a ciência do mundo é outra coisa. Né? Hoje já existe, ele já admite a existência dessa matéria que cobre tudo. Né? Então, é muito interessante, né, nós refletirmos sobre isso. Então, a religião é importante para nós? Mas basta para conquistar o reino dos céus? Não, porque não é salvo-conduto para nada. Não é salvo-conduto. Olha, eu sou espírita, com licença, vou entrando. Não pode. Aquilo que o Humberto de Campos contou. Você guardou no coração? Está bem guardado, né, meu filho? Agora o seguinte, vai para a oficina das mãos. Vamos lá. Ficou lá no santuário do coração, mas agora precisa ir para as mãos. Vamos ao trabalho. Né? Então, é muito... Então, qual é o mais importante? A gente poderia dizer que lembrar de Jesus não basta dizer Senhor, Senhor. Tiago, né? A fé tem que ser uma fé com obras. Uma fé sem obras é uma fé morta. Né? Lembrar, né, do próprio Evangelho, né, segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Kardec, nesse discurso lá do dia 1º de novembro, ele fala disso, ele fala da importância da caridade, ele fala isso, a caridade é a essência do Espiritismo. Porque né, não basta ter o Evangelho como roteiro e você não vai fazer. Amai-vos uns aos outros. Olha, eu sempre me assusto, gente, com Facebook. Eu agora nem vou lá, porque eu fico tão assustada que eu não vou. Né? A pessoa bota assim, Jesus e o amai-vos uns aos outros. No post seguinte, Deus me livre. Né? Ela já está desejando o mal lá do fulano, o fulano tem que morrer. Meu Deus do céu! Amai-vos uns aos outros, aquele fulano tem que ser amado também. Mas Kardec, o amar os nossos inimigos. Kardec explicou como é que a gente ia amar os inimigos. A gente não ia botar dentro de casa, a gente não ia abraçar como abraça amigo,
mas a gente não ia desejar mal a ele. Quando eu desejo que ele morra, que ele não sei o quê, eu estou desejando mal a ele. Então, eu não posso colocar, né, um post, amai-vos, e no dia hora seguinte eu falo no inimigo. Não posso. Eu acho que eu até brinco com isso, né? Por mais que as pessoas tenham ficado muito assustadas, né, a redes sociais, etc., botou a gente em contato com uma realidade parecida que a gente já viu no mundo espiritual. Exatamente. E os espíritos sempre narravam de muitas vezes chegarem em locais e ficarem horrorizados com o que viam, com as monstruosidades, etc. É o que a gente começa a ver nas redes sociais. É verdade. Né? Você vê exatamente isso. Seja essas discrepâncias, né? Assim, a pessoa acredita no amor a todos e, ao mesmo tempo, quer que fulano dele não seja todo, porque esse é um processo que a gente faz muito, né? O outro não é gente, o outro é de fora, é alguém que é fora do meu grupo. É estranho. Ele nunca é irmão, né? Eu Exatamente. lembro de falar sarjeta, ele é irmão, porque ele é filho de Deus. Ele é meu irmão, ele é filho de Deus. Aquele que você não gosta, ele é filho de Deus, ele é meu irmão. Eu tenho que reconhecer que eu possa ter dificuldade, mas isso não vai me levar... Eu vou até mais fundo. Eu gosto de apertar esse alicate aí para esse. Quando eu não gosto de fulano, né, na verdade, eu estou contradizendo Deus, porque Deus achou que ele tinha que estar no mundo junto comigo. Para quê? É que a gente tem que descobrir. Porque é justamente essa questão do pensamento. A gente só é de tribos diferentes, a gente só pensa diferente, só é de religião diferente por conta do pensamento, porque nós somos humanos. Exatamente. E como humanos, somos todos irmãos. Somos limitados. Somos irmãos de tudo aquilo que habita na Terra. A gente vai para aquela coisa que os hindus têm isso mais presente, né? Aí as pessoas ficam horrorizadas, não, como tem um templo para ratos, eles também são seres que habitam a Terra. Como é que a gente vai fazer com eles? Né? Então, assim, tudo isso é um todo, e a gente não consegue se juntar a esse todo e se perceber irmão de todos aqueles que estão trilhando o espaço com a gente. E aí é complicado, porque a gente começa a querer que o outro não esteja, que o outro saia, que o outro se perca, que o outro... E aí a gente está fazendo o oposto do que a própria religião chama a gente a fazer. Exatamente. Né? Assim, quando a gente pensa na questão de... E às vezes, Pierre, a pessoa faz de maneira inconsciente, né? A pessoa faz de maneira inconsciente, porque você vê a pessoa que posta uma coisa aqui, outra embaixo, a seguir, você, quer dizer, é em cima, né? É o contrário. Ela não se deu conta que é uma contradição. Não existe aí um paradoxo, já virou um paradoxo, né? É tão extremo que eu não me dou conta. Eu não vou amá-lo como eu amo os que eu quero, os meus afetos, mas isso Kardec esclareceu para nós, não esclareceu? Aliás, vocês conhecem aquele livro do Abacateiro, A Sombra do Abacateiro? Que são historinhas, o Bacelli publicou há muitos anos, acho que 80, uma coisa assim. Historinhas que o Chico, que ele foi colhendo, Dona Brunilda até conta que algumas histórias ela contou para ele, que debaixo do abacateiro ele fazia um culto do Evangelho. E aí o tema do dia era sempre à noite, né, depois da reunião, à tardinha, era amai os vossos inimigos. Aí o espírita, né, envolvido por aquela espiritualidade, aquela vibração do Chico. Todo mundo achou, eu acho que já, né, se sentiu lá no nosso lar, pelo menos. Lá, todo mundo naquela vibração. Aí todo mundo amar os nossos inimigos, já estava levando o inimigo para casa, né? Aí o Chico deixou todo mundo viajar bastante. Aí disse, olha só, quando Jesus disse amar os vossos inimigos, aí ele foi lá para Kardec e o Evangelho. Não é para a gente colocar dentro de casa, viu, gente? Mas é isso, exatamente. Essa é a confiança. Olha só, como é que você vai botar dentro de casa? Não pode, né? Vai te apunhalar pelas costas. Então, mas é para não desejar mal a ele.
Amar o inimigo é não desejar mal, desejar o bem, desejar que ele se dê bem, que ele seja feliz, não é? Não desejar o mal. E a pessoa, às vezes, força essas coisas que são verdadeiros paradoxos, e inconscientemente a pessoa não se dá conta, porque é exatamente isso, Pierre, que você falou. Ela não consegue ver no outro um irmão, né? Aquele que ela precisa amar. Isso é sempre muito difícil. Eu não estou falando que é fácil, não. Muito difícil. Não, Pierre, isso é muito difícil para nós também. Então, aí a gente vê essa confusão toda política que está no Brasil, e lembra que uma das parábolas que Jesus fala é do bom samaritano, porque a Samaria era justamente esse lugar. A Samaria se negava a seguir as instruções, né, doutrinárias do Templo de Jerusalém. Então, eram considerados como, não, aqueles ali são execráveis, não são judeus. E ele faz questão de mostrar que eles são gente, como todo mundo. É muito interessante essa passagem, né, Pierre? Porque os judeus, olha, e eu acho sempre isso impressionante, eles não passavam pela Samaria. Se eles iam da Judéia para Galiléia, Samaria está no meio. Eles davam a volta por Decápolis, que era ali ao lado, atravessavam o Rio Jordão, atravessavam para o outro lado, para chegar na Galiléia. Se fosse o contrário, também. Eles não passam. Por isso que os discípulos ficam quando ele resolve cortar caminho. Vamos. Não, mas, então, assim, dá para ver bem a divisão que teve no Brasil, a exclusão que a gente fez. Né? Assim, eu brinco com isso, o pessoal tirou um monte de amigos de Facebook, etc., essas coisas todas. Porque ele não é meu partido político, e não vou nem entrar no mérito de qual certo, qual errado. Até porque eu tenho uma posição meio forte com isso, assim. Assim, eu acho que a gente tem que pensar em quem precisa, em quem é pobre, etc. Então, não dá para ficar, às vezes, fazendo caridade de um lado e não pensar politicamente no mesmo sentido. É a tal história da discrepância que a gente vê. Mas, voltando lá, a gente viu quanto a gente excluiu, colocou na raiva e botou para fora. Tudo, não, mas que eu não tolero lidar com pessoas que são desse ou daquele partido. São pessoas. Liberdade e política... hoje, e agora, Pierre, a situação que a gente está vivendo no mundo, né, no leste, né, no leste europeu, lá, né, é difícil também, e as pessoas também já tomaram partido, sei o quê. O que a gente sabe? Que guerra é destruição, não vai construir nada. Né? E vibrar no mal, eu estou fazendo para as pessoas. Olha só, gente, para e ora por eles. Lembra de Bezerra? Ora pelos algozes, pelos fomentadores da guerra, pelos que provocam a fome, pelos que provocam o mal. Oremos por eles e tenhamos misericórdia. Aí, vocês vão perguntar, graça, é fácil? Não, não é fácil, não. Não é fácil. Porque você olha para a pessoa, você diz, nossa, mãe, né? Mas olha só, vamos orar, envolvê-la em vibrações, né? Que olha, uma ação que nós temos no nosso comportamento. Vou até aproveitar. Era isso de nós. Vou aproveitar. Aquele exemplo que você deu do abacateiro é bem isso, sim. A gente é muito capaz de sintonizar com as vibrações que estão em torno. Então, a gente entra num ambiente em que todos são bons, a gente começa a querer, como você falou, levar o inimigo para casa. Aí chega num canto onde todos estão vibrando, né, raiva, não vou nem falar de mal, estão vibrando raiva, agressão, etc., e começa a mesma coisa, a gente começa a querer vibrar do mesmo jeito. Então, se a gente não tomar cuidado, não fizer encerrar o mal na gente, ou seja, quando o mal chegar na gente, a gente fazer o possível para abrandar, para apagar aquele incêndio, para botar a pessoa para pensar de uma forma mais profunda, porque é isso que a gente precisa pensar, é um jeito de resolver o problema, e não só ficar, né, querendo que a coisa pegue fogo, porque normalmente o pessoal, não, então devia fazer isso, fazer aquilo. Não, calma, não plasma isso, não. Começa a pensar em outra coisa, pensar na paz, pensar em como pode ser obtida, pensar no que está sendo... Quer dizer, o cara, por mais maluco que seja, tem algum motivo.
né? Então, assim, o que é que houve? Por que isso aconteceu? Né? Então, assim, a gente começa a sair de uma coisa dicotômica, só de eu sou o bem e o outro é o mal. Né? Isso é muito ruim. Exatamente, E, normalmente, né, nós somos sempre o bem, né, o Pierre? O mal Não, porque somos ninguém está errado, né? Quem está errado muda. Então, a gente tem sempre certeza de que está fazendo certo. Né? Isso é bom a gente estar sempre atento, porque a gente sempre tem certeza de estar fazendo certo. Se a gente não olha para o outro, a gente não vai saber se está ou não. Exatamente, exatamente. Se a gente não escuta também, né? Porque, às vezes, eu sempre digo assim, as pessoas ficam me olhando, olha só, duas pessoas brigando, tá? São duas pessoas com razão. Por isso elas estão brigando. Uma acha que está certa, a outra acha que está certa também. Agora, em vez de brigar, que tal conversar? Quem sabe se conversando, se chega a uma conclusão. Ou não. Também não é obrigatório que se chegue a uma conclusão, não é? Pode chegar à conclusão mais adiante. Né? Pode chegar a uma solução, mesmo que temporária, mesmo que não seja, né, que agrade a todos, mas que seja um ponto que seja possível sustentar. Exatamente. Mas ninguém briga sem razão. Né? Ninguém briga sem razão. A pessoa briga porque acha que está cheia de razão. Né? E aí não dá. Aquela coisa da verdade que você falou, né? E nós temos, na verdade, nós só temos assim reflexos, né? Como se fosse um espelho, né? Como se a verdade fosse um espelho, nós temos só reflexos, né? Só temos. Eu acho que ainda a gente vai mais longe. A gente tem todo um pensamento que é assim, dividido por dois, tudo dicotômico. Então, alto, baixo, claro, escuro, né? É o jeito nosso. Nossa natureza é dicotômica. A gente tem macho e fêmea. No outro planeta pode ter 5, 10, 15 sexos, não tem problema. E tudo isso se compor de outro jeito. E as pessoas não vão pensar dicotomicamente, porque não são 2. Vão ser 15, vão ser 20. Elas vão abrir muito mais linhas de pensamento, muito mais dimensões a pensar, porque a gente é assim, multidimensional. Eu posso estar bem num sentido e estar mal no outro. Eu posso estar bem na família e estar mal, né, no emprego, e estar bem na religião, ou ao contrário, né? O dinheiro está me tirando do sério, a família está ok. Isso vai mudando. A gente não é uma coisa única. Né? Não é só eu estou bem, eu estou mal, eu passei ou não passei na peneira. Não é assim. A gente vai ter sempre que voltar para ver outras coisas que ainda estão. E, aliás, a gente vive para aprender, né? A gente vive para aprender, inclusive, né? Nesse momento. Aí, olhem só, eu gosto de historinha, viu, Pierre? Tem outra historinha do Humberto de Campos, só que é outro livro, Contos desta e de outra vida. Aí capítulo 14, a resposta do benfeitor. E é muito interessante porque envolve um centro espírita, viu? Então, que sempre se reunia na reunião mediúnica, né? Tinha o mentor que se pronunciava e era o Venâncio, o orientador espiritual. Aí o Venâncio, houve a reunião e sempre eles pediam orientação e tal, o Venâncio dava, ajudava todo mundo. Eram 8 componentes da reunião. E aí um dia ele chega e diz assim, olha, estou precisando de 2 pessoas para comparecer à casa de uma família que tem 5 filhos e estão sob obsessão, e eu quero que vá lá fazer o culto 2 horas por noite, 2 vezes por semana. 2 horas por noite, 2 vezes por semana. E aí ele perguntou, quem é candidato? E aquele silêncio, aquele silêncio, né? Ele falou, a coisa está complicada, a gente precisa fazer um culto. Aí ele começou a nomear as pessoas. Que me diz, César? Aí o César, diretor, disse, meu amigo, realmente não tenho qualidade. Nessa hora, olha só, a gente tem qualidade sempre, mas nessa hora a gente é o final da fila lá, não tem qualidade. Aí ele é assim, sou um lobo em pele de ovelha.
estou aqui por acaso, tenho um gênio rude, violento, receio agravar a situação. Bem, aí ele perguntou, e a irmã Júlia? A irmã Júlia, eu sou a última. Olha, aí, nessa hora, é a última. Reconheço-me incapaz. Em casa, todos me dizem descontrolada. Outra irmã Anícia, ora, Venâncio, nós aqui estamos sob a tua proteção, um pai. Sou mãe solteira, você sabe que a doutrina espírita é minha tábua de salvação. Não tenho coragem de enfrentar. E a irmã Cláudia? Sou uma obsediada nessa hora, né? Há momentos em que sinto enorme dificuldade para suportar a mim própria. Creio que a minha cooperação vai piorar a situação. E o nosso Lauro? Eu vim para cá, eu era fichado na polícia, agora sou outro homem. Ainda assim, temo criar problemas. E a irmã Gina? Eu, Venâncio, logo eu sou um abismo de inferioridades e tentações. E o irmão Souza? Minha boa vontade é grande, mas sofri falência desde que fechei minha loja. Como é que eu vou ajudar, né? E você, irmão Ciro? Sou franco, não passo de um animal. Sem um amparo de nossa reunião, estaria na sarjeta. Aí, eu já tinha perguntado para todo mundo. É interessante, né? É interessante que nós vamos lendo e vamos vendo como nós somos, né? Temos todas as qualidades, quando ninguém nos chama para nada, né? Mais sério assim. Quando é uma coisa assim, aí pronto, aparecem as deficiências. Eu não posso, né? Aí o Venâncio ficou ali, né? Caiu aquele silêncio. E aí ele não falou mais nada. Aí alguém mais corajoso perguntou, né? Irmão, você está aborrecido conosco? De modo algum. Dá o que tem. Sei que experimentam grandes obstáculos, mas se vocês estão aguardando asas de anjos para poder auxiliar na Terra, eu sou alma humana, com necessidade de serviço. Ele está desencarnado, viu? Mas ele diz, eu sou alma humana, a fim de curar as minhas próprias imperfeições. Até que vocês cheguem ao céu, vai levar muito tempo, e eu, sinceramente, não posso esperar. E foi embora. Isso foi na reunião mediúnica de uma casa espírita, viu, gente? Então, fica de lição para nós, não é? Temos a nossa fé, lembramos de Jesus, muito se pedirá quem muito recebeu. Então, não basta a religião, não basta o comportamento. É preciso, né? E nós temos isso. Nós estamos, eu acredito nisso, né? Que nós estamos todos nos esforçando. Podemos resvalar, às vezes, lá no Facebook. Fiquemos vigilantes para não fazer um negócio desse, né? Eu fico assustada. Mas lembrar de Jesus. Muito se pedirá quem muito recebeu. E nós somos os que muito receberam. Nós não, o André Luiz tem uma página que ele diz que o espírito, né, a pessoa que chegou ao conhecimento espírita 3 dias depois, não pode dizer mais que eu não sei. Ele não diz 3 séculos, não diz 3 anos, não diz 3 meses, diz 3 dias. Né? A pessoa entrou no centro uma vez, viu a palestra, entrou na segunda, viu a palestra, entrou na terceira, ele já não pode dizer que não sabia. E nós, normalmente, eu não sabia. Eu gosto né? Eu gosto daquela interpretação dos trabalhadores da última hora. Lindo aquele capítulo. Na primeira hora, o pessoal veio, Moisés, né? Disse assim, olha, a disciplina é essa, gente. Que disciplina, coisa nenhuma, eu vou ficar na praça mesmo.
Aí vem na segunda hora, vem Jesus e diz, olha, o afeto, o amor, cuidar do outro como você quer que cuide de você. A gente tem que cuidar do outro, né? Eu não quero ficar na praça mesmo. Aí vem Kardec, olha assim, 2 mais 2 são 4, da lei de causa e efeito, reencarnação, tá bom? Aí a gente, tá bom, então vamos, somos trabalhador da última hora. Não que a gente estava, né, esperando um salário bom, não, a gente ficou enrolando para não ir, a gente foi chamado e não foi na disciplina, não foi Exatamente. na razão, ou pelo menos a gente espera que esteja, né? Porque depois a gente não sabe como é que a gente vai ser chamado. A única certeza que a gente tem que vai. Não tem jeito, a gente só está condenado à felicidade eterna, né? E, Pierre, eu lembro sempre nessas horas, né, quando eu vejo o mundo assim, as pessoas aflitas, vai ter guerra, não vai ter guerra. Eu lembro de André Luiz, e ele dizendo que um terço da humanidade ora pelo restante. Aí eu pensei, não, esse um terço está orando pelo todo, porque está orando por si mesmo e está orando pelos 2 terços. Está orando pelos que não oram e está orando por si mesmo. Então, olhem só, Jesus, ele pode contar, né, com os ateus bons que façam coisas boas, né, porque onde ele precisar, ele vai lá chamar quem ele tiver ali para ajudar. Mas ele conta principalmente conosco, que nos dizemos cristãos. Não é assim que nós nos apresentamos? Nós nos apresentamos como cristãos, como espíritas cristãos. Ele conta conosco, então nós temos que fazer o que ele pediu para fazer. O que ele pediu para fazer? Amar, fazer o que gostaríamos que eles nos fizessem, não é? Perdoar, ter indulgência. Então, tudo isso, ver no outro nosso irmão, tudo isso nós vamos ter que fazer. Ele conta conosco. Então, nessa hora que nós estamos vivendo, né, a importância da oração, a importância da oração, a importância da oração pela humanidade, pelos homens, pelos algozes, sim, pelos algozes, porque, olhem só, eles são dignos da nossa misericórdia, não são? E aí eu lembro do Dr. Bezerra, ele dizendo, isso me dói e acredito que dói em vocês também. Ele nos lembra que nós já fomos piores que eles. Eu digo, ai, meu Deus, quero nem lembrar isso, né? Que eu não quero mesmo, quando desencarnar, não quero saber de nada. O que eu andei fazendo no passado, quero não. Né? Porque eu já imagino, como diz André Luiz, a gente sabe pelas provas que teve, né? A gente sabe onde errou nas nossas encarnações. Pelo que nos aconteceu na nossa vida, quer dizer, os mais novos eu não sei, né? Mas eu estou com 74, né, gente? Então, aconteceu muita coisa na minha vida. Então, eu só desconfio, só fui desconfiando. Então, eu não quero ter certeza. Porque o doutor Bezerra já disse que eu já fui pior. Então, agora eu estou me esforçando. E eu acho que é o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo aqui à tarde de domingo? Né? Nós estamos fazendo isso. Estamos nos esforçando. Por que nós falamos? Nós falamos porque nós precisamos, né, Pierre? Eu preciso muito, viu, Pierre? Preciso falar para ver se eu ouço. Aprende nessa encarnação, menina. Entendeu? Você não aprendeu, agora você vai ter que aprender. Fala mesmo, fala bastante. Né? E eu falo sozinha comigo, viu, gente? Eu falo sozinha comigo. E Jesus espera por nós, espera que nós façamos a coisa certa. E aí é o seguinte, nós vamos ter que juntar a fé e a ação. Isso quer dizer, a gente aqui é o cadinho onde a gente vai botar a fé, né, e a ação e misturar e fazer sair uma coisa nova, né? Exatamente. Então, na verdade, nós temos a fé e nós vamos ter que juntar essa fé com a ação, como o Jesus disse ali para o devoto. Né? Está no coração? Que beleza que você guardou, né? Está guardado, bem guardadinho. Agora é o seguinte, volta lá e vai para a oficina das mãos. Né?
Então, é isso, né? Vamos, então,